Bom dia! Terça-feira, Shalom, que Deus abençoe você por estar aqui mais uma vez acompanhando comigo essa meditação. E essa semana nós estamos aprendendo alguns princípios de multiplicação que a palavra de Deus nos traz. Então, sem enrolar muito, eu quero orar por você para nós irmos para o nosso estudo. Amém? Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Obrigada, Espírito Santo, por estar conosco, por nos guiar e nos proteger. Senhor, eu oro por cada pessoa que está vendo e ouvindo esse vídeo. Eu abençoo a vida deles e peço, Espírito Santo, que abra nosso entendimento para que possamos enxergar as coisas como o Senhor vê, de maneira espiritual e não de maneira natural. Nos dê entendimento e revelação da sua palavra e nos ensina a aplicar na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olha só que maravilha, né? Essa semana nós vamos aprender princípios de multiplicação, né? E uma coisa que se multiplica é algo que cresce, né? É algo que toma uma proporção maior do que era. Não vira uma metade de 2, mas na verdade 1 vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8. As coisas não são divididas, elas são multiplicadas quando nós colocamos em prática os princípios da palavra de Deus. E ontem nós aprendemos que nós não devemos ficar ansiosos. Nós estamos estudando a passagem do Evangelho de Jesus segundo Marcos. Está lá em Marcos 6, do versículo 35 ao 44, nós lemos ontem. E eu vou ler bem rapidinho hoje, tá? Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora para que, indo pelos campos ao redor das aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos, e todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pães e de peixes. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. E como eu comentei também, né, essa aqui era uma época, em um contexto político em que não se contavam mulheres e crianças. Quando se falava de número de pessoas, eles só contavam os homens presentes. Então, se for para incluir também as mulheres e as crianças, foram mais de 15.000 pessoas que participaram desse milagre. O princípio de multiplicação que eu quero compartilhar com você hoje é muito curioso até, porque um dos princípios que nós recebemos, né, nesse domingo, que o nosso pastor falou, eu até anotei, eu tenho aqui o caderno, que eu sempre anoto, né, todas as coisas quando eu vou pro culto. E o princípio que eu quero compartilhar com vocês hoje é: não naturalize o que é espiritual. Então, inclusive, né, uma pessoa que assistiu o meu vídeo, uma pessoa muito querida, aliás, eu tenho um grande carinho, enorme respeito por essa pessoa, ela compartilhou comigo dizendo: os estudos dizem que, na verdade, aqueles que tinham pão e peixe compartilhou com quem não tinha, e aí todo mundo pôde comer. Porém, a palavra diz que Jesus abençoou os pães e os peixes
partiu e entregou aos discípulos para que os discípulos distribuíssem. E estes 5 pães e 2 peixes se multiplicaram e foram capazes de alimentar uma multidão de mais de 15 mil pessoas. Então, quando a gente olha de maneira natural, é verdade, faz sentido isso, tá? Não estou dizendo que não poderiam haver outras pessoas ali que também traziam consigo pães e peixes e que essas pessoas também compartilharam e contribuíram. O que eu quero dizer é o seguinte, se nós olharmos de maneira natural, a única coisa que faz sentido é isso, é que já havia comida suficiente e que as pessoas repartiram entre si. E que não houve um milagre. Porém, a palavra de Deus mostra que não foi assim que aconteceu. O que está escrito é que os discípulos foram investigar, né? Diz aqui, ó, no versículo 38. Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Ou seja, o que a palavra está dizendo é que os discípulos foram investigar, eles foram perguntar e descobriram que só havia 5 pães e 2 peixes. E que Jesus abençoou, partiu e, conforme os discípulos iam distribuindo entre as pessoas, houve uma multiplicação desses pães e peixes. Então essa é a forma de olhar espiritualmente, que é, como eu disse ontem, não ande ansioso, use o que você tem na mão. Aqui o que tinha na mão eram 5 pães e 2 peixes. Um rapaz trouxe, né, num outro evangelho diz que um menino trouxe 5 pães e 2 peixes e entregou para Jesus. E quando colocou nas mãos de Jesus, Jesus abençoou, deu graças, né? Ele agradeceu e isso foi multiplicado. Então, é muito importante a gente ter o cuidado de enxergar as coisas espiritualmente, porque a palavra diz que Deus não vê como o homem vê. Deus enxerga as coisas espiritualmente e não naturalmente. Porém, quando a gente naturaliza aquilo que é espiritual, nós tendemos a buscar uma explicação natural que muitas vezes pode entrar em contradição com a palavra de Deus. Então, cuidado. Eu gosto muito de estudos, tá? Eu oriento, eu falo, vai estudar, pesquisa. Existem livros maravilhosos que explicam muitas coisas que as pessoas leem a palavra e não entendem. Porém, a palavra de Deus, aquilo que está escrito na Bíblia, é completo e é suficiente para tudo que você precisa na sua vida. Porém, é importante ter revelação, não só ler o que está escrito, mas entender isso espiritualmente. E essa revelação quem dá é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Então, hoje eu oro para que o Espírito Santo te dê revelação, para que você enxergue as coisas espiritualmente, para que você não naturalize o que é espiritual. E dessa maneira, quando você colocar as coisas que você tem, o pouco que você tem, porque o pouco com Deus é muito. A palavra de Deus diz que quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Então seja fiel no seu pouco, confiando em Deus, não ficando ansioso nem preocupado, mas confiando que Deus vai prover. É claro que cada um precisa ir atrás, né? Aqui, Jesus, depois de ter abençoado, ele entregou os pães e os peixes para que os discípulos distribuíssem. Ou seja, existe um trabalho também que nós precisamos fazer, né? É a nossa parte. Só que para que nós façamos a nossa parte adequadamente, é necessário confiar no Senhor, colocar o nosso coração, colocar aquilo que nós temos na mão do Senhor para que isso seja abençoado e aí sim distribuir. Então, reflita um pouco sobre isso.
Não naturalize aquilo que é espiritual, porque Deus não vê como as pessoas veem. Deus vê de forma espiritual. E quando você conseguir compreender essa chave na sua vida, você vai ver a sua carreira, o seu trabalho, as coisas boas, as bênçãos, a prosperidade se multiplicando na sua vida profissional. E, consequentemente, em toda a sua vida e em todo o seu ministério. Essa é a meditação que eu quero deixar para você hoje. Amém? Um beijo no seu coração e até amanhã.